Oi, gente, bom dia, bom sábado para vocês. Todo mundo feliz hoje? Pois é, como todo mundo diz, dia do namorado é todo dia. Então vamos pensar nas responsabilidades. Começa hoje o dia da consciência. O que eu quero dizer com isso? Hoje tem um jogo do Brasil estreando na Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um evento importante, mas também é como se fosse um circo, não é um número, né? Tira a atenção das pessoas do que é fundamental. Também começa as festas juninas, né? Brasil afora. Nessas festas de jogos, confraternização de festas juninas, os políticos, principalmente nas áreas assim do Brasil mais regional, os políticos se aproximam dos eleitores para cabular voto para a eleição de outubro. Gente, nunca teve uma eleição tão importante para o parlamento quanto esse ano. E por que eu digo isso? Porque o crime organizado está por um triz para assumir tudo no Brasil. Eles não ganharão a presidência da República, mas o centrão, que é colado assim, ó, com esse escândalo do Banco Master, que por sua vez advém do crime organizado, porque o crime organizado não é só na favela, não atua só na favela, atua na Faria Lima, atua no Congresso Nacional, atua em lugares impensáveis, os mais respeitáveis. Gente, nós temos visto, e eu vou traduzir para vocês, traduzir para quem, me desculpa, para quem não talvez tenha compreendido, tem havido um movimento de barrar os pedidos que o governo faz no Senado para tocar as políticas públicas, para avançar nas políticas sociais, por exemplo, no projeto da escala 5x2, com o fim do 6x1, ou seja, as pessoas trabalhando 5 dias, descansando 2. Foi barrada a indicação do ministro do STF, de um ministro para o STF, foi barrado, Jorge Messias foi barrado no Senado. O Lula indicou Jorge Messias e ele não passou no escrutínio, reunindo todas as condições para ser ministro. Não havia nada que o impedisse. E o Senado, através do comando de Davi Alcolumbre, Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro e outros políticos de direita do Centrão, tem barrado toda a tentativa do governo de avançar nas políticas públicas, inclusive colocando pautas bombas para criar despesas para o governo, para inviabilizar o governo, sem indicar a fonte, portanto incondicional. Mas isso cria toda uma celeuma, porque isso vai ter que ser discutido no STF. Aí as pessoas vão dizer que o STF, eles mesmos, né, dizer que o STF está interferindo na política. Mas são pautas aprovadas inconstitucionalmente, porque há uma regra, uma lei, quando se indica um projeto, uma despesa, tem que dizer de onde vem o recurso. Mas o fato é, por que isso está acontecendo? E aí vem minha tradução. As investigações do Banco Master, o escândalo do Banco Master do Daniel Vorcaro, chegou junto ao Ciro Nogueira, Davi Alcolumbre, Flávio Bolsonaro. Então o que o Senado faz, comandado pelo Centrão? Quer que o presidente Lula, forçar o presidente Lula que faça a Polícia Federal interromper as investigações. Um presidente pode fazer isso? Não pode.
não pode mais ou menos, porque quando foi no governo Bolsonaro, ele fez. Como é que ele fez? Tinha investigações das rachadinhas do Flávio, tinha outras investigações, e ele pegou e trocou a direção da Polícia Federal para interromper as investigações. O próprio Moro denunciou e o próprio Bolsonaro na reunião denunciou. Lembra da frase dele? Antes que ferre, a palavra é outra, antes que ferre a minha família, eu troco a Polícia Federal, troco quem for preciso, troco até o ministro. Pois é, o que esse centrão comandado por Davi Alcolumbre e Ciro Nogueira, Flávio Bolsonaro querem é que se interrompa as investigações do Banco Master. Por isso, inclusive, que o Daniel Vorcaro não faz a delação que precisa, porque ele acredita que se o Flávio Bolsonaro ganhar ou Davi Alcolumbre confrontar o presidente Lula igual ele está ali confrontando, ele vai escapar ileso. Por isso que a eleição para o Senado, para a Câmara dos Deputados é tão importante. A gente não pode permitir que essa direita continue comandando o Congresso Nacional. Nós tendemos a prestar atenção só na eleição para presidente da República. Essa eleição, eles estão fazendo um jogo de cena, participando, mas sabem que não vai ganhar. Que não vão ganhar, porque o presidente Lula dificilmente vai perder a eleição. Mas tem partido que sequer se interessa a disputar a eleição. O MDB é um deles. Eles preferem ganhar as eleições no parlamento, para comandar o parlamento, porque lá está o orçamento e as emendas parlamentares que eles comandam o orçamento brasileiro e chantageiam presidentes da República, ministros do STF, fazem o que querem através do poder que eles têm no Congresso Nacional. Desde a Constituição de 88, que o Congresso Nacional ficou muitíssimo importante. É quase um semipresidencialismo, que significa o seguinte, que sem o Congresso Nacional, o presidente fica praticamente com as mãos amarradas. E aí, quando eles querem sabotar o presidente, eles começam a soltar pautas bombas, impondo ao presidente que faça os seus gostos, indicando o ministro que eles querem, indicando as emendas que eles querem, executando o orçamento da medida que eles querem. E agora, com essa associação desse centrão, desse grupo fortíssimo ligado ao Vorcaro, ao Banco Master, ligado ao bolsonarismo, o centrão representa um perigo imenso para a democracia brasileira. Por isso nós precisamos derrotar o centrão nas eleições esse ano. É importantíssimo. Então é, portanto, por isso que nós precisamos votar em deputados ligados à classe trabalhadora, aos progressistas. Não podemos cair na esparrela de ficar votando em deputados ligados ao agro, discurso de evangélico. Isso não pode acontecer. A religião é uma coisa de cunho pessoal, de cunho íntimo. Não é para se discutir na política. Quem faz isso está enganando o eleitor. Portanto, pessoal, temos que ter consciência e perceber o que esse Davi Alcolumbre está fazendo no Congresso Nacional, junto com o Ciro Nogueira, junto com o Flávio Bolsonaro e mais o resto da galera. Antônio Rueda, outro também, presidente dos republicanos, outro também que tem informação já do próprio Vorcaro, que é enrolado com o Banco Master. Todos comandam partidos poderosos dentro do Congresso Nacional. A gente precisa barrar essa gente. O Alcolumbre não renova o mandato nessa próxima eleição. Mas é importante que
a gente fortaleça a posição dos trabalhadores dentro do Congresso Nacional, para que a gente barre esse poder absurdo que ele tem, inclusive que ele já quer ser novamente presidente do Senado na próxima legislatura, que começa em fevereiro de 2027. E só é possível barrá-lo se nós tivermos uma maioria no Congresso Nacional. Os candidatos que precisam ser votados são os mesmos que apoiam o presidente Lula. E muita gente vai estar mentindo, dizendo que apoia o presidente Lula e não apoia. Candidato de direita apoia a direita. A gente precisa barrar o crime organizado, que ele avança cada vez mais e ele está chegando através do parlamento brasileiro. Então, pessoal, começou o período da consciência cívica. Um abraço.